Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule. Esse momento é o momento que nós tiramos da nossa igreja para que possamos ali, estudar sobre a palavra do Senhor, estudar sobre as doutrinas bíblicas, aquilo que a gente tem crido aqui na nossa igreja, aquilo que a gente tem ensinado para os nossos irmãos. Eu já quero pedir para você que está aqui, meu irmão, olha, curte aí, compartilhe esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, para que você possa aí estar nos ajudando aí a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? É um vídeo que nós fazemos para a nossa igreja, com o intuito de ensinar cada um dos nossos irmãos, né? Então, se você está aqui, é para você também, é para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja bem-vindo aí, ao discípulo da Igreja Teu Reino. Hoje eu estou aqui com os meus irmãos, queridos, que têm nos ajudado aqui. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Isaías, seja bem-vindo a primeira vez aqui no Discipule, né, Isaías? Primeira vez no Discipule. Paz do Senhor para todos. Paz, irmão. Seja bem-vindo. Irmãos, nós estamos aqui numa série sobre salvação. Falamos sobre a salvação do homem, nós começamos do começo. Falamos sobre a criação do homem, como Deus criou o homem, a mulher, aquela coisa toda. Semana passada nós falamos sobre a natureza do homem, vontade ou consciência, né? E hoje nós vamos falar sobre o corpo do homem, né? Como lidar com esse corpo, como lidar com o material, né, desse homem. Só vamos parar um pouquinho, eu vou dar alguns avisos aqui, né? Então, irmãos, quero dar esse aviso para você. Sexta-feira agora nós temos um encontro de casal, então todos os casais, vem para Teu Reino, vai ser um momento maravilhoso, vamos ter uma comunhão aqui, vamos estar participando de um momento top aqui como casais. Domingo, nossa Santa Ceia, então próximo domingo, 1º de outubro, Santa Ceia, né? Não deixe de vir, não deixe de trazer o alimento da cesta básica, vai ser bênção demais. Então, esses dois recados que eu tenho para dar para os irmãos aí, encontro de casais sexta-feira agora e Santa Ceia no domingo. Então vamos lá. A pergunta que fica é o seguinte, né? Meu corpo, minhas regras? O que vocês acham? Eu que mando no meu corpo, meu corpo eu faço dele o que eu quiser. Na verdade, talvez tem muitos que pensam, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Que meu corpo vai para a terra mesmo? De que vale esse corpo? Será que é esse entendimento que a gente tem? E aí, o que vocês acham? Você começar a dizer isso. Bom, eu acho que meu corpo não necessariamente minhas regras, né? Sim. A Bíblia fala que nosso corpo é templo, né, do Senhor. Então a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. Sim. Né? É parte importante. E eu fico, às vezes, refletindo um pouco nessa questão, porque às vezes a gente pensa, né, só no nosso, dentro do nosso consciente, assim, que é como se nós fôssemos apenas o nosso corpo também. Sim. E aí a gente vai para os dois extremos, né? Às vezes faz do corpo, né, digamos assim, enxerga apenas o corpo, e do outro extremo, né, não cuida do corpo, né? Mas eu vejo que o nosso corpo é uma criação divina, uma criação de Deus, né? E que Deus nos deu como ferramenta, né? Para a glória dele aqui na Terra. Legal. Eu vejo bastante também, assim, igual o irmão Isaías mencionou, fazendo só uma observação também em relação a Paulo. Eu acredito que a Bíblia ela é a nossa regra, né, de vida, né? Sim. Nós somos cristãos. E Paulo ele é um exemplo muito impactante. Eu acho que é impossível você ler a Bíblia e não se impactar com a vida dele. Muitas cartas de Paulo, um grande apóstolo, ele se colocava já no início ali, servo de Cristo. Um servo não tem vontade, o seu Senhor é que governa. Então é difícil esse meu corpo, minhas regras, né? Não dá pra... Não dá, é um pouco complexo você, né, falar, defender uma ideia assim. Mas não vai embora não, porque a gente vai entender por que é isso, né? Por que nós falamos que o nosso corpo não é nossa regra, né? É engraçado que o corpo, né, irmãos, quando a gente fala do corpo, a gente fala de uma máquina complexa. Sim. Né? A gente fala de uma máquina complexa, de uma máquina cheia de coisinhas, né, de parafusinhos, de caminhozinhos, artérias, veias, órgãos, aquele negócio todo. E a gente dá mais atenção para as máquinas. Já reparou que a gente cuida muito bem de carro, a gente cuida bem de celular, a gente não deixa o celular cair. A gente cai, mas deixa o corpo cair, mas o celular não pode, né? E é um grande erro, porque essa máquina precisa de cuidado também. Essa máquina precisa ter ali um zelo, né, um cuidado, porque senão tudo que não tem cuidado se é destruído, quebra, né, perece, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, né?
a gente vai entender um pouquinho sobre a Bíblia e o corpo, Uhum. né? Deus fez o homem de forma individual. Tanto é que quando Deus criou o homem, né, ele elogia a criação, né? Ele fala assim, cara, como foi bom criar o homem, Uhum. né? E viu Deus que era muito bom. Quando ele cria as coisas, ele fala assim, bom, foi bom. Mas quando Deus criou o homem, ele fala assim, é muito bom. Na verdade, a criação do homem foi a cereja do A bolo da cereja do criação de bolo. Deus. Né? É. Foi a cereja do bolo. Deus vai lá, sopra na nariz dos homens, cria o homem e a mulher, né? E de fato, do mesmo jeito que Deus criou o homem, o corpo, cara, é o que é hoje. Não houve mudança, Sim. né? Não houve evolução, Aham. como dizem alguns que o homem evoluiu, né? Sim. O homem não evoluiu. O homem foi Uhum. criado dessa forma e dessa forma a gente vai entendendo a criação do homem. A gente percebe como que é grandiosa, né? E como que é maravilhosa a criação de Deus. Né? Às vezes a gente não se dá conta, como o pastor estava falando aí, às vezes a gente fica tão impressionado, né, com algumas máquinas, algumas coisas que são criação humana, né? E quando a gente vai olhar para o nosso corpo, né, o homem nem entende ainda como que é o funcionamento de 100% do nosso corpo, né? Como que tudo acontece, Sim. né, de tão complexo que é e de tão completo que é. Né? As coisas se encaixam de uma forma muito perfeita. Uhum. Né? Então, eu também fico pensando que, assim, já percebeu que toda modificação espontânea que acontece no corpo do homem costuma acontecer sempre para o lado maléfico, né? Uhum. Se uma célula lá tem uma mutação, se desenvolve errado, pode chegar num câncer, Sim. Sim. né? Pode acontecer uma doença, sei lá, algo genético, Uhum. né? E nunca é para melhoria. Então, assim, a gente percebe como que Deus criou o homem de forma tão complexa e de forma tão maravilhosa mesmo. Maravilhoso. Eu lembrei de uma coisa enquanto o irmão Zé estava falando, que eu acho muito interessante. Eu estava vendo um pessoal falar sobre o apêndice, Uhum. que as pessoas costumam cortar, operar, né? Só serve para estourar e doer, né? Isso, isso é o que se pensava. Eu vi um homem até cristão falando sobre isso, que o apêndice, mais recentemente, descobriram que ele serve como reservatório de bactéria. Olha só. Bactérias necessárias para o corpo. Uhum. E que pessoas que operavam de apendicite depois, futuramente, acabavam tendo problemas por falta dessas bactérias. Olha O apêndice, só. a princípio, pensava-se que ele não tinha utilidade nenhuma, e depois descobriu-se, vamos dizer assim, ficou costumeiro, né, a operar por apendicite. Pessoas operam até antes, algumas, né, antes de ter o problema. Retira antes de ter que doer, né? Sim. Vamos tirar esse negócio de que dói. E aí acabaram sendo diagnosticadas com falta dessas bactérias que são encontradas ali. Olha que interessante. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, até o que pensam que não tem utilidade no corpo, né, que é inútil, tem ali utilidade. Tem utilidade. Glória a Deus. Falando um pouquinho dessa questão bíblica da criação, né? Como que era o corpo antes do pecado? Sim. Eu acredito que, assim, em relação à glória, eu acredito que o nosso corpo ele não era perecível, por assim dizer, como é hoje, né, com a ação do pecado. Eu lembro do Paulo Júnior num podcast dizendo que ele não sabia ao certo se o homem morreria ou não, né? Porque o homem não tinha desobedecido a Deus, não tinha o pecado, mas ele não consegue dar a certeza de quanto tempo o homem viveria. Mas eu não creio que o homem também era perecível como nós somos, né? A gente lê na Bíblia, no Velho Testamento, que os homens viviam muito mais tempo, né? E ali, na época de Noé, ali, a Bíblia mesmo fala, Deus falando que o espírito dele não estaria ali, né? Com o homem, e o número de dias do homem seria 120 anos. O máximo, né? O máximo, assim. Então eu acredito que era um corpo diferenciado em relação ao que a gente tem hoje, né? Eu acredito que era algo, não um corpo glorificado, mas mais duradouro, principalmente. Quer falar alguma coisa? Da época, assim, antes do pecado, né? Eu também entendo que a morte, né, não tinha chegado, não tinha vindo ainda a morte. Sim. Né? Por isso, acredito também que o corpo do homem não era perecível como nós somos hoje. Sim. Né? Era algo assim, da forma como Deus criou para ser, né? Algo duradouro, né? Que permanecia. Né? Infelizmente, né, aí veio o pecado e trouxe para toda a humanidade, né, todo o mal junto com ele, né? Como a palavra de Deus disse, né? Aquele pecado ali
original, né, foi de fato a chegada da morte para o homem. Sim. Né, e com a morte todo o mal que a gente conhece hoje. Veio tudo, né? Veio tudo. Olha que interessante, Gênesis 3:22. Então diz o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Uhum. Ou seja, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Sim. Uhum. Então, o homem foi privado de comer da árvore da vida. Eu acredito que o homem foi feito para viver Uhum. por 6.000 anos, igual a gente tem hoje, mais de 6.000 anos, né, na história. Então, Uhum. e tem Sim. espaço para estudo de Aham. gente, né? A gente Sim. vê aí pessoas, a gente vê, vai pegar uma rodovia de 100 quilômetros, nas estradas de Minas Gerais aqui, tem lugar para gente demais para morar. Nossa, demais. Entendeu? Então, assim, isso aqui no Brasil, né? Uhum. Então, Deus privou o homem da árvore da vida. Sim. Então, por isso que vivia muito tempo, 800 anos. Por quê? Uhum. Porque naquele início, no começo, o homem ele tinha acesso à árvore da vida. Uhum. Então, esse corpo, né, ele não tinha desgaste. Adão não tinha ruga. Aham. Adão não viu velhice, né? A gente vê lá Abraão tendo filho Sim. já mais velho, e assim a gente vai. Então, um homem sem pecado, ele viveria Sim. para sempre. Esse corpo estaria seguro. Aham. Esse corpo estaria ali sem sofrer os danos do sol, do dia a dia, né, Sim. do cansaço, da fadiga, né? Uhum. Aí, e depois do pecado? O homem cai, né? É. Cai com o pecado, e aí a gente percebe que foi privado, né? Sim. Ali da árvore da vida. Então acaba que a morte chega junto com o pecado, né? E aí o corpo do homem passa a ser perecível. Perecível. Sim. Interessante. Tem um professor na internet que faz algumas lives, ele até é de outra religião e tal, mas ele é muito, muito inteligente. E ele fala que a luta do ser humano muitas vezes é para manter as coisas existindo, sabe? Porque se você deixar as coisas paradas, ele até usa o exemplo de salas, né, que ele faz podcast, ele fala, se você deixar essa sala parada, logo entra a vegetação pela janela, as coisas vão perecendo, né? A ação do pecado da destruição sobre as coisas. E é interessante que o cuidado com o corpo é buscar sempre estar mantendo as coisas como originais, né, conservadas, né, puras, né. E isso é muito interessante, Legal. porque após a morte, a ação morte significa separação. E se existe uma separação real, é a separação da vida, que é Deus. Que é Deus é a Deus. vida, né? Que massa. E essas coisas vão destruindo pouco a pouco. Quanto mais longe de Deus, mais depreciadas, destruídas as coisas vão estar, né? Interessante. A gente tem um carro, a gente lava o carro, limpa, faz de tudo para o carro estar o máximo preservado possível, Passa né? cera. Novo. Sim. O carro longe de nós, ele vai depreciar, vai ter ferrugem, vai se destruir pouco a pouco. Assim é na nossa vida também, né? Longe de Deus, longe do nosso autor, vai só depreciando. O homem, quando peca, ele recebe o justo juízo, Sim. né? Que é o justo castigo de Deus, que é a morte. Uhum. Gênesis 3:19, né, dá esse juízo, né? Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, Sim. visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Uhum. Então esse é o castigo, né? Sim. É tanto isso que você falou agora, que é essa morte espiritual, Uhum. mas também a morte do corpo, né? Sim. Então assim, então não existia essa promessa Uhum. que do pó você veio e para o pó você voltará. Aí quando o pecado entra, aí a gente entende que esse juízo vem sobre nós. Sim. Então o corpo ele vai mesmo virar pó, né? E infelizmente é isso que acontece. No Antigo Testamento, né, eles tratam muito o corpo como carne, Uhum. né? Essa parte constituída de nós. Não vai falar como algo moral, que é o que vai falar no Novo Testamento, né? Então a gente vê o mesmo corpo que era tratado para o homem, né? É o mesmo corpo que é tratado para animais, que é tratado para esse ser material, né? Então o Antigo Testamento ele vai falar do homem por inteiro. Uhum. Né? Então não vai ter muita coisa que a gente vai falar sobre o que é o corpo no Antigo Testamento. Não tem muita coisa de moral, de coisas que vai, como o apóstolo Paulo fala, depois que a gente tem que cuidar desse corpo, trabalhar com esse corpo. Uhum. Mas no Novo Testamento, ele já dá 2 direcionamentos. Uhum. Né? Que ele vai tratar o corpo como carne
Atos 2, para mim fazer favor. Atos 2, 26, 31. Eu vou abrir lá em Efésios. Gálatas, Efésios. Lê para nós aí, Luiz. Efésios, Atos 2, 26 e 31. 26. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. E o 31. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Isso no Novo Testamento tratando o corpo como carne. Né? Em Efésios capítulo 5, versículo 28, vai dizer o seguinte, olha, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então o Novo Testamento, ele vai dar uma ênfase também nesse corpo carne, né? A gente vê isso em várias passagens, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro lá, é o corpo de Lázaro que volta, né? Que o espírito entra ali, ele volta a ter vida, e ele sai ali com aquele corpo normal, ressuscitado, transformado ali, né? Da morte para a vida. Então, e fala também, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele fala também desse corpo já com uma forma de comportamento. Olha aí, que é o que a gente vai pegar mais aqui sobre como que a gente vai tratar desse corpo. A gente vai tratar tanto da carne quanto da forma corpo comportamental. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifiquem inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só para você ver, olha, o apóstolo Paulo agora ele vai colocar no mesmo pé de igualdade corpo, alma e espírito. Que Deus conserve, que Deus cuide disso aí, né? Sim. Você quer falar alguma coisa? Vocês querem trabalhar um pouquinho? Isso é muito impactante porque a gente vê até em algumas religiões, algumas igrejas, a busca pela preservação dos corpos de pessoas que são consideradas santas, né? Como se fosse algo milagroso, né? A gente sabe que tem muito do uso do formol para poder manter o corpo, né? Algumas coisas assim, mas a gente sabe de onde vem, isso vem da Bíblia, né? Que essa questão do corpo também ser algo importante nessa não decomposição. Quando a gente leu nos versículos anteriores, Jesus não teve decomposição no seu corpo, né? Porque existe algo também para esse corpo. Sim. Né? Existe algo preparado também para o corpo. Sim. Né? Diferente do pensamento de, vamos ser fantasminhas, né? Então, vai ficar aquele negócio esquisito, né? Tem algo, né? Tanto é que no Novo Testamento a gente vai falar muito sobre a santificação desse corpo. Né? Sobre esse processo de santificação. Tem eu não me lembro na época da igreja que apareceu o gnosticismo. Que é essa seita, né, que influenciou muito a igreja? Sim. Eles falavam totalmente aquilo que Paulo não falou contra, que é o seguinte: eles separavam a matéria do espírito. Sim. Então os gnósticos, diziam o seguinte: quanto mais depravado o meu corpo mais meu espírito está próximo de Deus. Sim. Então, ou seja, eu posso ver de qualquer forma aqui na Terra. Na verdade, eu tenho que pecar. Eu tenho que depravar o meu corpo cada dia mais, porque o corpo é do pó e para o pó vai voltar, e aquele negócio todo, isso está separado do espírito. Está separado do espírito. A matéria, né, daquilo que é imaterial. Sim. Isso é uma heresia. Isso é uma doutrina, já acho que no século I, o apóstolo João, ele vai falar lá na primeira carta de João e na segunda carta, né? Que ele viu, ele tocou em Jesus, né? Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos é real, é verdadeiro, né? O verbo se fez carne, ele vai falar lá do começo, né? A verdade, a palavra veio até nós, habitou até nós. Então esse corpo, ele precisa ser santificado. Eu queria perguntar para vocês, né, um pouquinho, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa santificação do corpo. Né? O que passa esse processo de santificação? Pode ir. Eu vejo um pouco assim que o nosso corpo ele pode ser usado, na verdade, né? Ele é, digamos assim, a ferramenta para o pecado.
Sim. Aquilo que nos leva, né? Uhum. Uma das coisas que nos levam ao pecado, né? Muitos pecados são cometidos através do corpo, né? E em muitas partes, né? Muitos locais na Bíblia, né? Isso é colocado, Aham. né? Como aquele pecado que você comete a partir do seu corpo, né? Sim. Seja na sua depravação, enfim. E eu acho que daí, sim, a gente entende que surge essa necessidade de santificação. É porque a palavra de Deus, ela nos diz, santificai-vos, né? Uhum. Sede santos como eu sou santo. Então, é muito importante, né, que o corpo seja santificado, Seja, né? passa por esse processo, né? Passe por esse processo. Então, aí a gente consegue ver que não tem como separar uma coisa da outra. Sim. Né? O material do imaterial, né? Deus nos criou dessa forma e assim nós devemos nos santificar. Sim. É muito interessante tocar nesse ponto da santificação, porque a santificação ela é separação. É separação do quê? De coisas que Deus não fez para nós, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Aham. Então a base da santificação é bastante esse versículo, né, que Paulo usa na Bíblia, a gente vê. E o interessante é quando a gente pega para analisar essa questão do gnosticismo, os gnósticos também são aqueles que vêm com aquela ideia de você também trazer punição para o seu corpo como mecanismo de santificação, de autossantificação. Sim, sim. Né? Flagelos, tem até na história do gnosticismo pessoas que buscavam comer comida podre para poder Olha só. futigar o corpo, né? Só que assim, Deus preparou o corpo também para coisas boas. Você pode comer uma comida, você pode, né? Você desfrutar do seu corpo em coisas boas, que você não vai estar deixando de ser santo. Sim. Por isso, né? Pelo contrário, você está se santificando, fazendo a coisa certa. Exatamente. Que impureza há em você comer uma refeição com seus amigos, com as pessoas, né, em casa. Aí a gente tem que ver a moderação. Porque Justamente. é uma linha muito tênue, onde você passa ali, por exemplo, nessa questão do alimento, né? Você passa um pouco da linha, tá comendo além do que você aguenta, aí você já tá entrando em pecado, né? De gula e tal. Nós vamos etc. falar isso pra frente. Aham. Vou chegar isso lá. Mas eu acho muito interessante esse ponto dessa comparação com o gnosticismo, porque ele é muito sutil. Ele parece que ele é algo real, cristão, mas ele é bem difícil. A gente vê, só mencionar a questão de um pouco dessa mente dual em Crônicas, um texto que menciona quase que a mesma coisa, quando Davi ele faz o censo, Uhum. né? A Bíblia fala que, no primeiro livro ali, que Deus ele leva Davi a fazer o censo e depois vem uma punição sobre Davi. Uhum. E em Crônicas tem o mesmo texto e fala que é o diabo que Olha leva. Mas Crônicas foi escrito quando eles vêm da Pérsia. Uhum. E ali eles aprendem essa mentalidade dual. Do dual. Né? Só que, na verdade, o contexto é o quê? Que Deus ele usa até mesmo Satanás, se tiver que usar, né? Para certas coisas e tal. Então, essa mentalidade dual do gnosticismo, ela vem muito em função disso, né? De, o corpo é mau, né? E o espírito é bom. Mas, como Isaías falou, tudo é bom. Deus criou tudo. Tudo. Né? A inclinação do pecado que é o problema. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 25 a 27, ele vai explicar sobre isso, essa questão desse processo de santificação, desse processo do cuidado com o corpo. Ele fala o seguinte, olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sim. Então existe, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, que eu sou responsável pelo meu corpo. Uhum. Eu sou responsável. Esse esmurrar, não é que ele vai ficar batendo no corpo dele. Ele está falando de uma luta constante. Sim. Né? Ele está falando de um desafio constante de se eu prego para você cuidar bem do seu corpo, se eu prego para você que você não deve estar em tal lugar, que você deve fazer tal coisa, que você deve fazer aquilo, e eu vou lá e faço, pô, eu tô sendo eu tô sendo dualista naquilo. Eu falo uma coisa e vivo outra. Então eu posso falar assim, então o meu corpo quer o pecado. Por quê? Porque o pecado, a gente pega com o corpo. As nossas mãos são uma ferramenta para a bênção e ferramenta para o pecado. Então eu posso falar assim, existe uma luta constante dentro de mim. Existe uma luta tremenda dentro de mim. E agora a pergunta que fica para nós é, como fazer isso? Sim. Como passar
por esse cuidado do corpo, como passar por esse cuidado da santificação. Aí eu quero deixar com vocês aí, né? A pergunta que eu deixo para vocês é, a primeira pergunta, nós somos dono do nosso corpo? A primeira pergunta, olha, como que eu vou cuidar disso? Então, primeira coisa, é eu que sou o dono? Ou eu não sou dono? E se eu sou dono e responsável, Deus é dono, como que eu vou cuidar disso? Vai lá. Eu falo, Luiz. Não, pode ir primeiro. Bom, nós não somos donos do nosso corpo, né? Eu vejo que nós somos responsáveis por ele, nós estamos cuidando dele, né? E como o pastor disse, essa luta, né, com o pecado, ela é constante. É. Ela é, assim, é uma batalha travada mesmo, né? Porque o nosso corpo, né, a inclinação da carne, né, é para as coisas da carne. A inclinação do espírito é para as coisas do espírito, né? E nós estamos aqui, Deus nos deu esse corpo, né? Nós estamos aqui e essa luta é constante. Porém, a gente tem que vencer ela pelo espírito. Sim. Né? Eu creio que buscando as coisas de Deus, né? Buscando a palavra de Deus, nos alimentando, né? A Bíblia diz que quando a gente alimenta o nosso espírito, né, o nosso espírito passa a ser forte. Sim. Né? Então eu vejo que essa batalha constante, né, ela pode ser vencida quando a gente alimenta o nosso espírito. E como que a gente alimenta o nosso espírito? Com as coisas do espírito, com as coisas de Deus. Né? Quando a gente busca ali, né, seguir aquilo que o Senhor coloca para a gente, né, a gente vai fortalecer o nosso espírito e logo mortificar a nossa carne. Por isso que o jejum é tão importante. Sim. Né? O jejum, ele é algo que eu vejo que digamos assim, se o seu corpo tá ali, né, no talo ali, digamos assim, você vai e faz um jejum, você acalma as coisas. Né? Você dá uma mortificada no seu corpo, você fala, opa, peraí, vamos com calma. Aqui tem um dono. Assim, aqui tem um dono. Autocontrole. Né? Sim. Você se controla. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia também muitas pessoas né, o mundo quer viver deliberadamente. Né, como a primeira pergunta aí, né, meu corpo, minhas regras. Né, as pessoas idolatram o corpo, né, idolatram o pecado. Né, querem aproveitar ao máximo porque tem aquela ideia, né, de que eu só tenho uma vida e a minha vida vai acabar e eu tenho que aproveitar ao máximo, tenho que fazer tudo o que eu tiver de fazer para conseguir o máximo de prazer possível no meu corpo. Uhum. Né? Porque a minha vida é uma só. E não é assim que Deus nos ensina. De fato, né, quem não tem Deus, ele vai fazer mesmo, porque ele não tem esperança da vida eterna. Uhum. Né? Então, quem não tem Deus está mais que correto e justo ele curtir a vida aqui. Porque é o que ele tem, essa vida aqui. Uhum. Mas para nós que somos cristãos, né, nós não temos só essa vida. E é isso que a gente precisa entender, né? Que o melhor ainda está por vir. Sim. Assim, quando eu falo o melhor ainda está por vir, eu tô falando de não me interpretem mal, porque a eternidade, o melhor, né? Porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Eu quero deixar bem claro aqui, né? Senão eu vou falar, o pastor falando que o melhor não veio. Não, o melhor já veio, Jesus Cristo. Tô falando que para nós, né, homens carnais, a eternidade, cara, é a nossa morada verdadeira. Que nós somos forasteiros apenas. Justamente. Né? Nossa morada verdadeira ainda está por vir. E esse corpo é nosso? Não é nosso. A palavra de Deus vai dizer para nós bem claro que nós somos mordomos. Uhum. Então, em tudo na vida cristã é uma mordomia. Em tudo na vida cristã, nós estamos cuidando para alguém. Uhum. Nós estamos cuidando para o nosso Senhor. Sim. E o nosso corpo entra nisso. Né? Não só nosso trabalho, não só nosso dinheiro, nossa família, mas também o nosso corpo. Então, por isso que esse cuidado com o corpo, ele tem que ter. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai falar o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Sim. Quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, é muito claro, irmãos, que nós vamos estar diante do tribunal. Uhum. Nós vamos estar diante do julgamento de Cristo. E obras praticadas o quê? Pelo corpo. É interessante que, enquanto o senhor estava falando, me veio à mente o seguinte: a pessoa que ela... isso é até uma autoanálise. Eu me digo cristão, só que eu tenho buscado uma vida
como o irmão Isaías falou, de buscar prazeres a todo custo com o meu corpo. Será Esse que eu, hedonismo, né? exatamente, será que eu não estou um pouco com a visão um pouco turva? Não preciso de uma reflexão, né? Porque é, as nossas ações, elas sinalizam aquilo que a gente acredita. Sim, Né? E se eu estou vivendo dessa forma, como eu posso dizer que eu de fato acredito que existe um prazer maior que está por vir? Um justamente. deleite maior, né? Isso é uma reflexão muito pesada, quando a gente analisa, porque por meio do corpo nós vamos ser julgados pelas coisas que nós fizemos, igual o senhor leu. E isso é algo que, assim, é de fato preocupante. Por isso o apóstolo Paulo aqui na frente vai falar que eles murram. Sim, Eu esmurro meu corpo. sim. Porque eu sei que por causa dele eu serei julgado. É. Tanto é que ele vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Porque aqui ele tá dando toda a doutrina e lá na frente ele fala assim: olha, na prática da vida cristã, Uhum. meu corpo não pode ter vontade. Nossa, eu vi um vídeo essa semana do pessoal que mora na Califórnia, que eram usuários de droga, eles estão andando na rua, eles estão usando as drogas da linha K agora que Da saiu. cá, né? O pessoal tá igual zumbi na É, rua. E tudo começa na busca por um prazer. Às vezes começa numa porta de entrada de uma bebida, depois vai para uma droga mais leve, até chegar naquele ponto, buscando o prazer de forma irresponsável. justamente. É muito triste. E essa questão da mordomia, ela passa assim por todos os níveis, né? A gente vai Uhum. entender que ela passa pelo alimento. Sim, Em Levítico, Deus começa a separar os animais, o que é impuro, sim. o que é puro, Aham. né? 1 Pedro, né? Ele passa pela vestimenta, Uhum. né? Nós precisamos cuidar da nossa vestimenta também, Sim. né? Ele fala assim, olha, que não seja o frisado do seu cabelo, a sua Uhum. roupa, né? O mais importante, ele passa em Êxodo, ele vai falar sobre a saúde do corpo. Nós devemos cuidar dessa saúde, nós devemos cuidar. Então, esse cuidado com o corpo, ele é tudo. Ele não é uma coisa só. Ele não Uhum. é só, eu vou cuidar da minha alimentação. Beleza. Eu vou cuidar da minha alimentação, mas eu vou expor meu corpo a todo mundo. Uhum. Cara, o seu corpo é um instrumento de santificação. Sim. Dependendo da forma que você veste, você está destruindo seu corpo, você está causando lascívia e Uhum. aquele negócio todo. Então, o interessante é isso, né? É, passando para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre pecados contra o corpo, né? O corpo, a gente entende pela palavra, ele não pode parar de pecar por si mesmo. Uhum. Cara, se a gente deixar o nosso corpo ao bel prazer, irmãos, ainda bem que Deus construiu ali esse livro dessas leis morais. Sim. Porque se essas leis morais não existissem, onde o homem chegaria? Yeah. Aonde nós estaríamos usando o nosso corpo? Uhum. Então, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas leis, né, morais e a lei do pecado, né, usa esse corpo para destruir, Sim. para profanação e assim vai. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Então, assim, quais pecados que a gente pode cometer contra o corpo? Quais são as maneiras de a gente cometer pecado contra o corpo? Vocês querem falar alguns aí? Citar algumas? Tá, até vinculado aos tópicos do tema anterior, a questão do alimento, que é mencionada em Levítico, né? Uhum. A gente vê hoje em dia um apelo muito forte por comidas que não fazem muito bem, Sim. né? Mas são muito palatáveis, são muito gostosas, né? E a gente às vezes não tem tanta vigilância em relação a isso. Come de qualquer jeito, né? Faz mal Embutido toda hora. toda hora. Assim, é algo que... Essa é uma das formas, né? A gente cuidar do nosso corpo, porque a questão da alimentação é algo extremamente importante hoje em dia. As pessoas comem, elas não se responsabilizam, e a visão de Deus para o homem na Bíblia é sempre essa que o senhor falou, pastor, de responsabilidade. Seja com Sim. o corpo, seja com o próximo. A questão que o senhor mencionou da questão das roupas, da vestimenta. Muitas vezes a pessoa que se veste mal, dependendo da forma que ela se veste, ela não tem uma consequência em si imediata, né? Mas, dependendo do local que você está, eu estava vendo um estudo sobre a questão do uso, sobre a pornografia e tal. Os casos em 2020 aumentaram para 75% da população brasileira. Meu Deus. E isso deixa a alma da pessoa muito sensibilizada. E digamos que eu sou uma pessoa imprudente no vestir, e tem algumas pessoas que ao meu redor, seja na comunidade de fé, pessoas tentando se recuperar de vícios, etc e Isso. tal, e eu não me importo com o meu irmão. Será que eu estou tendo uma mentalidade cristã de preocupar com o outro? Porque às vezes eu não sinto um peso em mim, né, em me Uhum. vestir de determinadas formas, eu não vejo uma consequência direta tal qual eu comer mal. Pode ter um entupimento de veia, alguma coisa, né, que eu vou sentir no meu corpo. Mas a insensibilidade também para com o outro
Por quê? Porque uma das maneiras de pecar contra o corpo é pela visão. Sim. Mateus, capítulo 5, fala assim: se o teu olho forem bom, Uhum. todo o teu corpo será bom. Sim. Né? Jesus diz que se a gente olhar por alguma mulher já com essa forma de desejo, Sim. nós já adulteramos. Uhum. A gente desejar essa mulher no nosso coração. Sim. Isso e vice-versa, né? Tanto o homem quanto a mulher. Não estamos aqui falando do homem pecado, mas estamos falando do pecado dos olhos. Sim. Né? É uma forma de pecar contra o corpo. Uhum. Então é muito importante a gente trazer esse ensino, né? Que a nossa igreja, que os discípulos da nossa igreja não use do seu corpo como um desfile de moda. Sim. Né? A gente fala muito das irmãs que vêm talvez com roupas apertadas, com decotes mostrando, mas também vê irmãos que gostam de malhar e fica postando foto no Instagram sem camisa mostrando músculo. Sim. Né? Uns mostram a barriga, né? É a questão da coerência. Teve Justamente. até um dia um questionamento que fizeram para a Daisy, né, sobre isso. Mas e como é que é e tal? Eu posto, igual você falou do Instagram, né? Aí ela pegou e rebateu a pessoa falando assim: mas você é crente só na igreja? Justamente. Né? Então você tem que ter a mentalidade cristã onde você estiver. Justamente. Né? Tem que ver ali. Mas existem muitas outras formas de pecar contra o corpo, né? Pelo falar mesmo. Pelo falar, Tiago vai falar isso. Com o que falar. É verdade. Né? Pelos pensamentos, né? O cuidado com o que pensar, o cuidado com o que ouvir, né? Onde você está, né? Do que você está se alimentando. Hoje em dia a gente tem a internet aí que entrega tanta coisa ruim que você pode se alimentar, né? No ouvir, no ideologias, exatamente. Você vai ouvindo, né? Exatamente. Então, assim, são muitas formas, né? Que o homem tem de pecar contra si. Sim. E são todas formas que a gente tem, né? A gente, como cristãos, temos que ficar atentos. Sim. Né? Até mesmo pelo paladar, né? Paladar a glutonaria, né? Exatamente. E a gente percebe assim, e o que eu acho interessante, muito interessante de tudo isso, é que talvez muita gente pense assim, poxa, mas Deus, lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus colocou tantas leis, né, para o homem, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e a gente percebe que tudo isso é para o próprio bem-estar do homem. Proteção. Para a própria proteção do homem. Então imagina só, como o pastor estava falando, imagina só se não existissem essas leis morais, o homem já tinha se autodestruído há muito tempo. Sim. Né? Porque a depravação humana, ela não tem limites. É verdade. Né? Aonde o homem pode chegar, não tem limite. Né? Sim. Então, se fosse tudo, digamos assim, sem lei, né? Se não houvesse leis morais mesmo impostas por Deus, então, assim, eu creio que a humanidade, ela chegou até aqui pela bondade de Deus. É verdade. E porque Deus nos permitiu, né, nos colocou limites, né, e nos fez entender esses limites, essas regras, né, para que a gente seguisse essas leis morais para a própria proteção do homem. Sim. A gente vê isso muito claro quando Deus está direcionando o povo para entrar na terra prometida, e ele adverte eles: não façam o que eles façam, o que eles fazem. Uhum. E lá, nas terras de Canaã, existia o culto a Baal, que era o deus da fertilidade. Em função disso, existiam templos de prostituição. E parece muito cômodo, né? O Moloque, que era o deus do sacrifício do primogênito. Então as pessoas serviam a Baal em sexo descompromissado, por assim dizer, engravidavam e depois era só sacrificar o Moloque. Olha só. Dá pra você ver como uma coisa casa com a outra, né? Interessante, né? Então sempre buscando até responder até anseios que Satanás ele diz para Eva no Éden: vocês serão como Deus. A vontade de Deus que é para ser feita, não a do nosso corpo. Sim. E nessa questão da Bíblia, a gente vê a vontade dos homens buscando ser feita. Igual Isaías falou: sem lei, isso aí vai se perder. Vai se perder. Vai buscar fazer o que tiver que fazer, depois para justificar, não queima o filho. Hoje é lei de aborto, eu não tenho compromisso com nada, e aí eu engravido, vamos lá buscar abortar e tal. É tudo o meu corpo, minhas regras, Exatamente. né? Eu faço dele o que eu quiser, e Sim. a gente já vai entrando para esse caminho terrível, né, que está acontecendo. E a tendência é só cair cada dia mais. Já entrando nesse assunto, existem pecados que é contra o corpo. Tem pecados, né? A gente falou sobre maneiras de pecar contra o corpo, e agora a gente está falando de pecados de fato consumados contra o corpo. Né? Um deles que a gente fala bem, que a gente usa sempre nos nossos ensinos e tal, é um pecado contra o corpo, é a prostituição. Sim. Os homens hoje, é justamente a questão do aborto, né?
E nós somos contra o aborto. Sim. Nós somos contra o aborto, né? Existem vários temas, várias coisas, existem já algumas leis no Brasil a favor do aborto, né? E a gente não quer entrar nesse detalhe aqui, né, nessa questão, mas o que querem aprovar hoje, para mim, eu vejo, eu percebo, né, no aborto até há 3 meses, né? Tem lugares que tem, parece 5 meses. Olha só para você ver. Né? Acho que no Brasil é 3 meses, acho né? que até a 12ª semana. Isso, 12ª semana. Defende, né? 3 meses. E, assim, se liberar isso, se liberar essa questão, o que vai ter de gente fazendo sexo, se prostituindo, gastando seu corpo, destruindo seu corpo sem compromisso? Porque eu só vou ali, descobri que tô grávida, já tô de 1 mês, eu consegui ver agora, tal, 2 meses, eu vou lá e vou tirar, porque, de fato, Sim. não tem problema. Né? E a prostituição é o grande problema para nós. Né? A questão, Deus, ele trouxe o seu corpo para sua esposa. O sexo perfeito, aquilo que Deus nos chamou para ter prazer, para ter aquilo sadio, dentro do casamento. Sim. Você falou do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente vê ali em Corintos, né, Diana, o apóstolo Paulo confrontando irmãos que frequentavam o culto. Sim. E depois saía do culto e estavam se prostituindo lá no templo de Diana. Sim. Cara, tipo assim, e se a gente não tomar cuidado com isso, é o que entra dentro da igreja. Sim. Nessa prostituição, né, homens e mulheres que se dizem cristãos, se dizem homens de Deus, sim, mas deixa sua esposa em casa para estar com outra mulher. Interessante que os deuses, eles mudam os nomes, mas eles sempre atendem às mesmas afeições da carne humana. Justamente. Do pecado humano. Antigamente tem Baal, Astarote, Ashtar, tem também agora essa questão aí da Diana, e hoje não se tem um Deus muito claro, né, uma pessoa muito clara, mas a gente vê esse movimento do aborto, que é a não responsabilidade. Justo. A gente vê que Deus, quando ele nos chama para o casamento, é sempre para pensar no outro, para servir o outro. Né? Isso é muito interessante. Você tem um filho, nem dormir direito você dorme. Nem sei o que é dormir mais. Bebê recém-nascido aí, tá crescendo agora. E é sempre o outro, é sempre buscar o bem-estar do outro. E quando você vê o paralelo contrário a isso, é sempre o eu. Não importa, eu vou ceifar a vida se necessário for. Né? É esse o comportamento das pessoas. Eu acredito que Deus está levantando uma geração forte. Eu acredito na volta do Senhor Jesus rápido, né? Eu acredito que está voltando rápido. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, e hoje eles querem matar nossas crianças, né? Eles querem ir cada dia mais liberar o aborto para que nossas crianças morram. A gente vê, né, mesmo o espírito maligno agindo, né? Sim. Como foi lá em Moisés, né? A morte das crianças, né? Sim. Na época de Jesus também, 2 anos, né? E hoje existe uma força muito grande, né, do inimigo justamente para a liberação desse pecado tão bárbaro, né? Sim. Que é a questão do aborto, né? Porque é interessante como quando a minha esposa estava grávida agora do segundo filho, né, do Cauã, quando a gente está esperando o bebê, a gente pesquisa muita coisa, né? Quer saber como é que dia a dia ali, como é que o bebê tá lá dentro, né? O tamanho e tal. Acho que tem um site que você acompanha, né? Eu vi alguns vídeos. Você pega e põe a data lá, tá mais ou menos, que foi, o seu bebê tá contando tempo. Nessa época, seu bebê começa a ter os primeiros movimentos, o coração começa a bater e tal. É muito interessante. Mas vendo isso, a gente percebe que o feto ali, desde quando ele é formado, ele já é completamente autônomo. Né? Ele não tem o sangue da mãe, né? O tipo sanguíneo dele pode ser diferente. Ele não tem sequer uma ligação por carne com a mãe. Olha só. Né? Ele está ali dentro de uma bolsa, né? E aquela bolsa está dentro de um útero e ali no meio tem aquele líquido, né? E através ali das paredes daquele líquido é que a mãe troca nutrientes. Oxigênio e tudo com o feto. Então a mãe ali, ela está sendo só uma provedora mesmo, né? Alguém que está provendo. E é tão interessante porque o feto, quando ele está ali dentro da barriga da mãe, ele já é mesmo, de fato, um ser autônomo, porque quando ele nasce, os cuidados ainda continuam.
os mesmos cuidados. Então a mãe ainda continua sendo provedora de uma outra forma, né, ali com leite materno. Então não há absolutamente diferença nenhuma, né, entre um feto que está dentro da barriga da mãe e um bebê que está fora. Sim. Não há absolutamente diferença nenhuma. A única diferença que tem entre eles é o tempo que se passou. Então é uma vida mesmo que precisa ser protegida ali dentro. Justamente, né? E eu sei que tem várias coisas para a gente pensar sobre aborto, né? Nós estamos falando do aborto de uma forma irresponsável, de uma Sim. forma ali, legalizar isso para qualquer lugar poder fazer, qualquer pessoa ter esse acesso do nada, né? Então, assim, isso vem de um pecado que a Bíblia sempre está contra, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Sim. Né? Então a gente entende que em todo momento, né, esse é um tipo de pecado contra o corpo. O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, Colossenses capítulo 3, vai falar sobre a questão da imoralidade sexual. Nós não podemos deixar o nosso corpo chegar nesse nível. Sim. Nós devemos nos guardar, nós devemos viver em santidade, buscar essa santidade, porque eu ouvi uma frase que me marcou muito, sabe? Tudo que é muito santo é muito pecaminoso perante Deus. Ah, mas existe pecadinho e pecadão? Não existe pecadinho e pecadão. Mas Deus, ele trouxe o sexo, ele trouxe o nosso corpo, ele trouxe esse relacionamento como algo muito santo. Ele fala de tornar uma só carne. Sim. Nós nos tornamos uma só carne quando nós temos relação com aquela pessoa, com a esposa, ou com uma outra pessoa qualquer. Então eu ouvi, olha, tudo que é muito santo é muito pecaminoso. Então, presta bem atenção se a gente pensar o seguinte: AIDS tem cura? Não tem. Tem tratamento. E por onde entrou a AIDS? Sim. Sexo com animais, que passou, se eu não me engano, é macaco, né? Tiveram sexo com o macaco e o macaco transmitiu e aquilo se espalhou para toda a humanidade. Tudo que é muito santo é muito pecaminoso. E o relacionamento sexual de tornar uma só carne é muito santo. Não existe pecadinho, pecadão, mas existem diferenças de consequências de pecado. Né? A gente tem o exemplo de Davi, né? que cometeu, né, um pecado contra o seu corpo ali, não só contra o seu corpo, né, mas que foi tomar, né, a mulher ali de Urias. Sim. E a consequência do pecado dele, que foi muito grande, foi terrível, né? A Bíblia disse e realmente se cumpriu que a espada não mais se afastou da família de Davi. Sim. Né? E teve ali, né? Incesto, filhos que morreram à espada, né? Sim. E uma confusão danada. Então, assim, foi realmente, né, um grande pecado que teve uma grande consequência. Uma outra forma de pecar contra o corpo, né, é os vícios. Irmãos, e vícios rebenta. Sim. Seja ele qual for. Você se torna preso. Sim. Você se torna aquilo, acaba com a sua escravo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E você não foi feito para ser escravo. Você é livre. Né? A gente tem que entender que qualquer tipo de vício ele é prejudicial. Seja o vício de algo alucinógeno, de drogas alucinógenas, ou seja, o vício de celular. Tanto é que eles falam que o vício, ele afeta, ele trabalha na mesma parte do cérebro, né? A mesma sensação que um cara tem usando cocaína é a mesma sensação que um cara tem usando pornografia. É a mesma área do cérebro, tipo, a mesma área da pessoa usando álcool, usando celular, né? Então, assim, nós não podemos deixar os vícios tomar conta. Sim. Porque nós temos que dominar isso. Você quer falar um pouquinho sobre vícios? Podemos passar para frente? Sobre isso, eu gostaria de falar que, assim, essas coisas são muito sutis. Sim. A gente tem portas de entrada muito soft, né? Até tem um termo para dizer respeito à pornografia, que é o soft porn, né? Que é o pornô leve, né? Que as pessoas, elas consomem, elas nem percebem isso como agressivo.
Filme, em filmes, série. músicas, músicas muito sujas hoje, você ouve, aquilo entra na mente, aquilo aí já... Então, assim, essas coisas elas têm sido ofertadas de forma muito sutil, sabe? Exatamente. Até mesmo, eu vi um homem falando que parece que nas cervejas tinha alguma proporção da cannabis. Olha só. E por isso que gera satisfação tanto de relaxamento como de busca a pessoa voltar a querer consumir novamente. E antigamente as pessoas diziam, né, a cerveja ela é uma porta de entrada para vários outros vícios. Sim. E assim, a gente consegue hoje uma justificativa científica para entender por isso, né? Por que as pessoas saem de uma para outra opção de relaxamento, por assim dizer, né? E aí vai subir nessa escala terrível, né? Terrível. Essa escalada de busca do Se prazer. não é Deus para parar, se não é Deus para poder trazer a conversão, né? Isso aí, a degradação vai só caindo. Uhum. Esse corpo, ele vai sofrer uma redenção. Glória a Deus por isso, né? Amém. Esse Amém. corpo corrompido pelo pecado, que recebeu o castigo da morte, né? A gente acredita que todos os homens ressuscitarão um dia, Sim. né? Os homens estarão ali, né, para viver a eternidade. Todos os homens. Aqueles que estão em Cristo, a eternidade com Ele. Aqueles que morreram sem Cristo, vai para uma eternidade, né, no inferno, né? Sim. Abra para mim Romanos 8:23, fazendo favor. Romanos 8:23 vai falar dos homens que aguardam essa redenção, né? Achou, Luiz? Uhum. Pode ler. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós como cristãos, nós esperamos de fato que esse corpo estará com Ele em glória. Sim. Né? Nós como cristãos, por isso que nós guardamos, por isso que nós cuidamos, porque nós sabemos, nós temos essa expectativa. Um dia nós veremos o Senhor. Um dia nós estaremos com Deus. E como que esse corpo vai passar por isso? Né? Existem dois processos. A ressurreição do corpo, né? E não foi algo inventado. Né? A gente entende que a palavra de Deus já fala sobre isso. Né? Os antepassados falavam, o Novo Testamento fala. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre isso, a ressurreição do nosso corpo, como que vai ser, como vocês acreditam. É interessante que tem um texto na Bíblia que ele mostra como que isso era algo comum entre os judeus, mesmo não tendo tido um evento assim de ressurreição tão claro. Parece que a doutrina já era incutida na cabeça dos judeus. Sim. Quando Jesus ele confronta ali Marta, né, se ela cria, né, que ele tinha o poder, né, ela fala assim, eu creio que no último dia, né, vai ter a ressurreição e tal. Então isso já estava ali incutido, embora Jesus estava falando de algo que ele iria fazer no momento, né, da ressurreição de Lázaro. No dia, né? Sim, ele estava prestes a fazer aquilo ali que ninguém esperava. Mas ela já dá indício, quando ela fala isso, de que entre o povo deles ali, já se aguardava para essa ressurreição. Sim, né? sim. Essa ressurreição desse corpo. Porque, às vezes, na Bíblia a gente não tem muito claro isso, né? A gente não tem muito, algo muito, vamos dizer assim, outros exemplos. Talvez alguma coisa no Velho Testamento, algumas passagens, tipo, Sim. Abraão cria que Deus traria Isaac das cinzas, né? Esse corpo voltaria, né? Se o sacrifício realmente acontecesse ali, né? Sim. Cara, ele estava convicto, né, cara? Eu acredito que se Deus não manda ele parar, ele faria, porque ele lá em Hebreus vai falar isso, né? Ele faria porque saberia que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas, né? Sim, então eu creio que assim, essa questão da ressurreição é algo que nós devemos também acreditar nos dias de hoje. A igreja não pode perder essa percepção, né? Está no credo, né? Crer na ressurreição, né? No credo dos apóstolos. Isso está totalmente ligado com a volta de Cristo. Sim. Né? Porque, né, a palavra nos diz, né, que quando o Senhor Jesus voltar, né, todo olho verá, né, que ele irá voltar, né? Sim. E junto com esse evento, né, a nossa ressurreição, a ressurreição de todos, né, em que a gente vai receber um corpo glorificado. Sim. Não é isso mesmo? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes os santos que participaram da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles.
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha aí, É interessante. maravilhoso isso aqui, cara. Sim. Maravilha. Né? Então, assim, tem aqueles que creem que o milênio já é aqui, Sim. tem aqueles que creem que o milênio virá depois da segunda volta de Jesus Cristo. Não queremos entrar nisso hoje, né? A gente está falando sobre que nós ressuscitaremos. Sim. Sim. Nós acreditamos, como cristãos, nós cremos que acontecerá. Né? Ali em Tessalonicenses vai falar, né, desse encontro com Jesus nas nuvens, desse dia maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos entender que esse dia vai chegar para todos nós. Né? Seja ele em vida, quando a gente vê Jesus, ou seja ele depois que a gente morrer, né, Com a ressurreição. com a ressurreição. Seremos os primeiros, né? Sim. Seremos não, né? Aqueles que já morreram virão primeiro, né? Exatamente. E depois a gente nos encontraremos com ele. Então é isso, né? Nós acreditamos na transformação desse corpo. Nessas duas formas. Primeiro, a ressurreição e depois a transformação desse corpo. Nós vamos voltar àquele estado original. Sim. Aquele estado que a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, né? Vai ser um corpo celestial, imaterial, né? Não vai ter mais ruga de novo, né? A gente vai viver esse tempo aí A maravilhoso. gente consegue perceber isso, né? Como o corpo de Jesus foi castigado pelo pecado, né? Foi dilacerado, digamos assim, né? Foi totalmente carregado de pecado ali na cruz, né? E Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, ele levou sobre si literalmente toda a carga, né, de pecado da humanidade. E quando ele ressuscita, o seu corpo vem glorificado. Sim. Então da mesma forma acontecerá com a gente, né? Eu acredito que nessa ressurreição, né, o nosso corpo que morreu também carregado pelo pecado, também levando consigo o pecado, né, o pecado original, né? Naquele momento Deus, né, através da morte de Jesus, nos permitiu a redenção, vai permitir que a gente volte, ressuscite com o corpo glorificado, tal qual Jesus também ressurreto, né, estava ali com aquele corpo glorificado, já sem a ação do pecado sobre ele. Não tem mais pecado, não tem dor, não tem mais enfermidade. Pago, não tem mais. Alguém pode perguntar, vai ter comida? Jesus comeu, né? Depois que ressuscitou. É verdade. Então, assim, né? Falaram pra mim um dia que teria uma cachoeira de Coca-Cola. Olha, aí... Falei, não tem jeito. Teve um irmão que falou assim, que quando eles chegaram no banquete celestial, ele falou, dá um pedaço dessa coxa de porco. Aí o irmão de Jesus falou, que isso, irmão? Ele falou isso, eu rachei o bico. Ele falou, o Pedro, baterista. Não, que isso, irmão, não pode não. Ele falou assim, eu rachei o bico. Falei, que isso? Assim, essas coisinhas, velho, né? Mas tudo brincadeira, a gente sabe que vai ser tudo maravilhoso. E essas coisas, eu acredito particularmente que se tiver comida é outro tipo de comida, no milênio, né? Eu acredito que eu particularmente não quero entrar nesse assunto, mas eu acredito que o milênio ainda virá, né? Eu acho que a igreja, ela está com Cristo, mas ela reina, né, como essa parte dessa redenção, desse plano de redenção de um povo. E depois esse povo verdadeiramente vai reinar com Cristo, né, na Nova Jerusalém. E assim tem muitas coisas para a gente poder falar sobre isso. Irmãos, vamos passar um pouquinho sobre a responsabilidade da consagração desse corpo, né? Romanos 12:1, né? Vamos abrir lá. Atos Romanos 12:1. Todo mundo conhece esse texto, né? Esse texto é bem tranquilo. Ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, existe aqui uma consagração desse corpo. O apóstolo Paulo fala assim, olha, se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Então a gente começa a entender que esse corpo que nós vivemos, ele não é a habitação do pecado. Ele não é uma sede do pecado. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender que, assim como aquele que os gnósticos pensavam, não é dessa forma que nós cristãos pensamos. Nosso corpo não é um templo de pecado.
Pelo contrário, ele é um templo onde o Espírito Santo habita. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Nosso corpo não é esse antro de pecado? Por quê? Né? Por que que a gente entende isso? Eu vejo que assim, agora que a consciência é limpa Liberto da escravidão? pelo Espírito Santo, nós devemos entender que não há comunhão. Tem até uma música em inglês, aquela que o pessoal canta Para Ti Eu Vou. Em Aham. inglês é a versão um pouco diferente, né? E a Stephanie Gretzinger, ela coloca There's no match, né? Não há jogo, não há encaixe, né? Aham. Com essas coisas opostas, Deus e o pecado. Eu acho que por isso nós temos que ter essa consciência de nosso corpo, ele não pode ser esse antro de pecado, até trazendo uma coerência dentro do que Paulo fala, né? Que ele esmurra o corpo dele. Eu interpreto isso muito como eu subjugo a minha vontade carnal, né? Eu coloco você de acordo com o que é para ser feito Sim. e não sigo aquilo que você quer que eu faça, né? Porque Paulo mesmo vai dizer que às vezes faz o que não quer fazer. É o pecado original, né? Sim. Então, assim, às vezes o corpo ele vai ter tal força a ponto de nos levar a agir de certa forma, mas nós temos que ter a rédea. Precisamos Sim. puxar e falar, não, igual o Isaías deu o exemplo do jejum. O jejum você mata a sua necessidade, que é comer, e consegue vencer sobre um luxo. Por Sim. exemplo, sobre uma coisa que não está ligada à sua necessidade. Não é necessidade do homem para sua existência, se prostituir. O jejum você mata a sua vontade de comer e Sim. consegue vencer algo que é excêntrico, algo que não é necessário Justamente. para nós. E a questão que é pela graça, né? Sim, É somente Deus ali, né, trabalhando em nós e a gente dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar através do jejum, através dessa busca por essa santidade que a gente consegue, de fato, fazer assim, meu corpo não pode estar subjugado ao pecado. sim, Né? O meu corpo ele está livre, eu sou liberto. A gente precisa entender isso, porque o diabo ainda joga com a gente a respeito disso. sim, O diabo fica assim, não, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver gastar a sua vida, gastar a sua saúde com besteira, gastar tudo. Não, tem a ver, né? E o apóstolo Paulo vai ser muito claro para nós quando ele vai dizer que nós devemos ali esmurrar o nosso corpo, né? Outra coisa que nós devemos oferecer como um sacrifício vivo. O que é isso? O meu sacrifício é um sacrifício vivo. Né? Eu acho que a gente começa a pensar o seguinte: a minha vida é reservada para Deus. uhum, A minha história ela é de Deus. Eu tenho que ter satisfação nisso. sim, Tenho que ter prazer em servir a Deus. Nenhuma alma vai entregar 100% a Deus se o corpo não quer 100% de Deus. Então eu acho que essa questão, né, e a gente vai voltar no assunto, né, dicotomia, tricotomia, o Luiz estava aqui, né, mas a gente vai entender que o corpo, ele tem muita influência sobre aquilo que a alma e o espírito vai fazer, né? Então, se a gente deixa o nosso corpo viver de qualquer forma, vai ter problema. Alguém quer falar? Enquanto isso eu vou abrindo aqui Mateus 12:34, sobre essa questão do sacrifício vivo, de se sacrificar, de se entregar. Quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em morte, né? Sim, A gente pensa em morte. Só que a palavra de Deus nos fala aqui sobre um sacrifício vivo. Né? Que é justamente isso. É você se entregar em vida. Se entregar para a vontade de Deus. sim, sim, Né? Se entregar para aquilo que Deus tem para você. E em vida. sim. Né? Ou seja, para de fato ter uma vida plena. Né? Então, é meio dicotômico isso também, né? Mas é um sacrifício mesmo em vida. Né? É mortificar sua carne para que o seu espírito. Né? Eu acho que tem tudo a ver isso. Sim, Né? Sacrificar a sua carne, mortificar ali as vontades da sua carne, né? Para que o seu espírito tenha, te forneça uma vida realmente plena. Né? sim, sabe por que isso? Porque o seu corpo fala o que a sua alma está cheia. uhum, Do que o seu espírito está cheio. É o que Jesus vai dizer aqui, olha só. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más.
Sim. Ou seja, o corpo reflete aquilo que está dentro de você. Por isso que essa questão de viver no Espírito, de se sacrificar, de entregar a sua vida totalmente para Deus, o seu corpo totalmente para Deus, vai dizer muito a respeito de como está a sua alma. Sim. A gente repara bem, a gente entende bem como alguém está se vestindo, como alguém se comporta. Aquilo ali reflete como aquela pessoa está naquele dia. Sim. O seu corpo reflete totalmente quem você é, de como você está vivendo. O seu corpo fala o que você come. O seu corpo fala o tanto que você dorme. Então, ou seja, então a gente precisa entender que esse sacrifício vivo, ele tem um direcionamento, que é uma vida com Deus, que é glorificar a Deus, quer dizer, olha, se o meu espírito está bem, eu estou cuidando bem do meu corpo. Essa é a responsabilidade, né? Porque, de fato, nós estaremos aonde? No tribunal de Cristo. Sim. E nós prestaremos conta daquilo que o nosso corpo fez ou não. Né? Verdade. Essa é a maneira de glorificar a Deus, irmãos. Quando a gente lê o texto lá de Romanos 12, né? Deixa eu voltar aqui. Romanos 12, ele vai dizer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Sabe? Nós precisamos entender uma coisa. A gente pode fazer qualquer coisa. Nós somos livres para fazer qualquer coisa. Mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E o nosso corpo é para glorificar a Deus. O que a gente precisa sair daqui nessa noite é entendendo que quando a gente contamina o corpo, quando a gente traz coisas ruins para o nosso corpo, nós não estamos glorificando a Deus. Quando nós comemos demais, quando nós falamos demais, quando existe prostituição, quem está sendo glorificado? O nosso próprio eu, né? A nossa carne, e a nossa carne não tem nada com Deus, né? Então, uma forma que a gente tem de glorificar a Deus é através do nosso corpo. É através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente externa, né? Como que a gente age, né? Como que a gente age. A gente acaba externando aquilo que nós somos. Né? E isso aí a gente vai caminhando para o final. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de glorificar a Deus com o corpo. Interessante que aquele versículo anterior que o senhor mencionou, Jesus chama eles de raça de víboras. Uma raça, ela define de onde você vem. Existe uma serpente inicial na história toda. Quando ele chama eles de raça de víboras, está vinculando eles à serpente inicial. E o que isso tem a ver com isso? A Bíblia também chama Satanás de homicida desde o início. Só existem duas posições. Ou você está matando para o seu próprio prazer, ou você está se sacrificando para que outros possam ter uma vida. Então, sacrifício vivo, você se sacrifica não em vão. A palavra sacrifício ela é muito boa aí, mas atualizando, a gente poderia colocar custo. Porque o sacrifício ele é um custo. Ele é um custo. Algo a ser pago, algo a ser entregue. Jesus, quando ele se sacrifica na cruz, ele está se entregando, né? Sim, existe um custo. Existe algo a ser ali debitado e volta na questão da responsabilidade social de todos nós, né? O meu corpo, como que eu vivo, como que eu penso. Essa visão bíblica, né? De que nós não somos indivíduos, né? Nós somos um coletivo. Sim. A gente vê o pecado de Acã e a casa dele pagar pelo pecado. Morreu todo mundo. Eu fico pensando aquelas crianças olhando para ele, né? Filha, não sei o quê. Então, assim, essa questão. Ou nós estamos posicionados como homicidas pelo nosso prazer. Eu faço isso, faço aquilo, tudo pelo meu prazer. Eu sempre estou afetando alguém. Ou nós estamos posicionados como pessoas que se sacrificam, né? Em prol do outro. Para alcançar o outro. E isso, assim, mexe muito comigo quando a gente lê isso. É muito forte isso. Muito forte. Amém. Cara, essa santificação, ela tem um caminho. Ela não é por nós mesmos. 2 Coríntios, para mim, Isaías, 2 Coríntios 7, 1. Para mim, Filipenses 1, 20. Fazendo favor, meu irmão. 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1? Diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Existe um único caminho para que nós consigamos viver de uma forma santa o nosso corpo. Uma comunhão com Deus, uma vida no Espírito,
viver segundo a graça do Senhor. Filipenses 1:20. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Olha que maravilhoso. O apóstolo Paulo fala assim, olha, através do meu corpo, seja vivendo ou morrendo, da forma que for, Cristo vai ser glorificado. Então, a forma que a gente tem para glorificar a Deus, para viver de uma forma santa, segundo a vontade do Senhor, é entender que eu não me importo com o meu corpo. O fato de, se eu tiver que morrer para Cristo, eu vou morrer. Uhum. E se eu tiver que, e de fato, a gente tem que morrer todo dia. Porque nós somos templos do Espírito Santo, o nosso corpo glorifica a Deus, a nossa atitude glorifica a Deus, a forma da gente cuidar de alguém é através do quê? Nosso corpo. É. Abraçar alguém, dar uma palavra profética, isso tudo vem do nosso corpo. Então a gente precisa entender isso, que o nosso corpo, ele é um instrumento de Deus para curar pessoas, para salvar pessoas e para viver dessa forma. Né? Então, para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 6:20. Esse texto mata aqui e fecha o nosso estudo. 1 Coríntios 6:20. Isso. Diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por favor, irmão. Aleluia. Nós fomos comprados com um alto preço. Alguém que entregou seu corpo, alguém que entregou a sua vida. Então, é com o nosso corpo, entregando o nosso corpo, morrendo para nós, morrendo para os nossos desejos, que nós glorificamos a Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo ensina para nós. Então, a gente entende nessa noite que o nosso corpo não é nosso. As nossas vontades pecaminosas não podem fluir, porque nós precisamos glorificar a Deus. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Amém. Tranquilo? Então, glória a Deus. Obrigado aí. Quarta-feira que vem tem mais um pouquinho. Nós vamos encerrando. Que Deus abençoe sua vida. Que você use o seu corpo para glorificar a Deus. Que você use o seu corpo para ser um instrumento de Deus, né? Então, cuidado, irmão. E falo do fundo do meu coração. Cuidado com aquilo que você veste. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque tudo que você faz, né, precisa glorificar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e tamo junto. E até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.